Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e hoje é terça-feira, certo? Então, na terça-feira você já sabe quais são as nossas aulas, não é mesmo? Que é de matemática e de história, a não ser que nos dias que eu me confundo e troco ciências, coloco matemática e ciências, mas dou a história na segunda-feira, acabo invertendo, sendo que mais o correto no nosso horário é que seja matemática e história, certo? Então, já encerramos a unidade, certo? Anterior de matemática sobre os gráficos. Foi uma unidade pequena, uma lição relativamente simples, não é mesmo? Uma lição que pode aprender bem rápido. E hoje nós vamos dar início a uma nova lição, certo? Que é a nossa lição de número 20. E a nossa lição de número 20 se encontra em qual página? Então, ela se encontra na página, certo? 237, certo? Então, vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 237, certo? Página 237. Mas, se você ainda não conseguiu abrir o livro, como eu venho dizendo todos esses dias do ano, pausa o vídeo e abre o livro e depois volta. Então, agora que você já está com o livro aberto, na lição número 20, na nossa 20ª lição, vamos estudar álgebra, sentenças matemáticas. Então, não precisa se assustar com o nome, não precisa dizer, professor, não vou aprender isso, professor, é difícil esse nome, álgebra, sentenças, eu não vou aprender. Calma que você vai aprender sim, e é bem simples, certo? Então, vamos lá começar a nossa leitura. Os problemas matemáticos são situações que envolvem números e as operações fundamentais. Então, os problemas da matemática, certo? Como aquelas questõezinhas conhecidas como problemas, que tem lá, né? O enunciado, ou seja, fala como é a questão. São situações que envolvem números, não é mesmo? Que é matemática. E as operações fundamentais. Que quais são as operações fundamentais? Adição, subtração, multiplicação e divisão, não é mesmo? Então, vamos lá. Após fazer a leitura para entender as informações dadas, precisamos ficar atento aos exercícios que se pede. Então, para se resolver um problema, é necessário fazer a leitura, certo? Com muito cuidado para não passar por cima de alguma informação, certo? Alguma informação que foi dada ali no enunciado, ou seja, no anúncio da questão, certo? E principalmente para vermos o que ele vai pedir. Porque ele é na questão que vai dizer se você tem que subtrair, se você tem que somar, se você tem que multiplicar ou até mesmo dividir, certo? Vamos ver agora um exemplo. Leia o problema abaixo e acompanhe a sua resolução. Então, Isabel comprou bombons, deu 16 para Paula e ficou com 24. Então, quantos bombons Isabel comprou, certo? Então, nós sabemos que ela comprou bombom. É o que nós sabemos, não sabemos quantos, não é mesmo? E ela deu 16 para Paula e ficou com 24. Então, quantos bombons Isabel ficou, não é? Então, inclusive ela é bem caridosa, né? Porque dá 16 bombons, é bastante. Então, temos aqui que seria o número de bombons que ela tinha, menos 16 deu igual a 24. Então, para fazermos isso, para descobrirmos quantos bombons ela tinha, o que é que nós devemos fazer? Então, para descobrirmos este valor, aplicamos a operação inversa da operação que aparece na sentença matemática. Então, para chegarmos ao resultado de quantos bombons Isabel tinha ou quantos bombons Isabel comprou, nós precisamos aplicar a operação inversa da operação que aparece aqui. Qual é a operação que aparece? Subtração, certo? Ou seja, como popularmente conhecido de diminuir. E qual é a operação inversa da subtração que eu falei lá no começo do ano? A operação inversa da subtração é a adição, certo? Então, para chegarmos à solução desse problema, certo? Descobrirmos quantos bombons Isabel comprou, nós vamos ter que aplicar, certo? A operação inversa à subtração, que é a adição. Como assim, professor? Então,
Por exemplo, certo? Vamos ver aqui para aplicar. Nós temos o 24, não é mesmo? Que foi com quantos bombons ela ficou. Então, nós colocamos o 24. Então, vamos somar com quantos bombons ela deu. Quantos bombons ela deu? A Paula deu 16. Então, vamos fazer o quê? 24 mais 16. Então, quando somamos 24 mais 16, dá 40. Então, Isabel, certo, comprou quantos bombons? 40 bombons. São bastante bombons. Provavelmente foi um saco inteiro, né? Ainda bem que ela dividiu, porque comer desse tanto de bombons sozinhos é de dar cáries nos dentes e até mesmo uma dor de barriga. Então, vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Lembre-se de que, nessa situação, a subtração faz e a adição desfaz, certo? Então, é a operação inversa da outra, certo? A subtração faz, ou seja, diminui, e já a adição desfaz, porque soma tudo novamente para chegar ao número de início, certo? Agora vamos ver outros exemplos na página 238. Vamos lá, passe a página, certo? Então, temos aqui o primeiro do menino ruivo, certo? Então, vamos ver. Na adição, aplicamos a subtração. Por exemplo, aqui nós temos um número desconhecido que mais 8 dá igual a 12. Então, qual é a operação inversa da adição? A subtração, não é mesmo? Então, colocamos 12 menos 8. Então, 12 menos 8 dá quanto? 4. Então, o número que estava faltando é quanto? 4, porque 4 mais 8 é igual a 12. Agora, vamos ver o exemplo da menina asiática, de descendência asiática. Ela diz, na multiplicação, aplicamos a divisão. Então, vejamos, um número desconhecido vezes 5 dá igual a quanto? 40. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é a aplicação? Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão, não é mesmo? Então, vamos pegar o 40 e dividir por 5. Então, vai dar quanto? 8. Então, 8 vezes 5 que dá 40. Então, o número misterioso era o 8. Então, vamos para o exemplo do menino negro, certo? Então, temos o número misterioso, que dividido por 2 dá igual a 48. Então, qual a operação inversa da divisão? Multiplicação, certo? Então, 48, que é o resultado, vezes 2, certo? Que é o número apresentado vai dar igual a 96. Então, o número misterioso, certo? Que era igual, que dividido por 2 dava 48, é 96. Então, nós podemos aqui dizer que a adição e a subtração são operações inversas. E a divisão e a multiplicação também são operações inversas, certo? Então, quando eu quero desfazer uma ou outra ou fazer outra, eu aplico elas. Qual é a operação? Então, tive que fazer um pequeno corte, mas vamos lá. As operações inversas são adição e subtração. E as outras operações inversas são multiplicação e divisão, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Se você não entender alguma coisa, você me liga, certo? E me pergunta, e me expõe a sua dúvida e a gente vai lá retirar a dúvida. E como atividade de matemática, você vai fazer a atividade da página 238, 239, certo? E também da página 240. Aí, quando você terminar, certo? Você vai lá e me manda a foto no meu privado, ok? Qualquer dúvida já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar. Então, até a nossa próxima aula às 9 horas.